Ei, crocheteira, vem comigo conferir o tutorial desse sapatinho em crochê, coisa mais fofa do mundo, produzido com o fio refinato da Fisher Fios, o fio de malha extra prêmio com 15 milímetros, que nos permite criar essas peças menores e mais delicadas em crochê. Se você quer conferir o tutorial, fica aqui nesse vídeo até o final, que eu, Lari Cristina, artesã da Fisher Fios, vou te mostrar o passo a passo completo agora. Antes de iniciar a nossa aula, já quero pedir para você se inscrever no canal da Fisher Fios, tá bom? Clicar no sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um vídeo novo, você será notificado e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fisher disponibiliza aqui no canal para você. Já deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda para que outras crocheteiras também recebam esse conteúdo. Agora já prepara o seu fio refinado e vamos lá para o nosso tutorial. Vamos então para a nossa lista de materiais. Já tô aqui, ó, com um pezinho pronto para adiantar o nosso trabalho. E esse sapatinho é todo feito com o fio refinado, tá? Esse tamanho que eu vou mostrar aqui para vocês é um tamanho maiorzinho. Acredito que ele vai servir aí a partir de 3 ou 6 meses, tá? Então, não é um sapatinho para RN, tá? Mas eu vou trazer para vocês depois outras opções de sapatinhos para tamanho RN, tá? Esse daqui, esse modelinho, ficou um pouco maiorzinho nas medidas que eu vou passar aqui para vocês, tá? Nós vamos precisar do fio refinado, então, eu vou utilizar aqui a cor manteiga na base, aqui na sola do sapatinho, e o telha aqui na parte de cima, tá? Você vai utilizar a cor que você desejar, então, sempre sendo uma cor aqui pra base e uma cor pra parte de cima do sapatinho, pra dar esse destaque aqui e ficar mais bonitinha a sua peça. Vamos precisar também de uma agulha de crochê. Vou utilizar aqui 3 milímetros, tá? Procure utilizar uma agulha mais fininha para o seu sapatinho ficar bem fechadinho, não ficar com furinhos, tá? 3 ou 3,5 é um tamanho bem legal para você tá fazendo esse sapatinho. E vamos precisar também de tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Esses são todos os materiais necessários. Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Nós vamos iniciar aqui, ó, esticando o nosso fio, tá? Pra ele ficar mais fininho, pra fazer o formato rolotê aqui e dar esse acabamento bem bonito pra nossa peça. Aqui, vou pegar minha agulha, nós vamos iniciar com correntinhas, tá? Então, eu estico aqui o meu fio, vou girar aqui no meu dedo, fiz um ezinho, vou passar a minha agulha no meio desse ezinho e aí eu fecho essa primeira correntinha. Então, aquele primeiro ezinho que vai ficar esse nozinho aqui, nós vamos contar como correntinha, tá? Nós vamos precisar de 9 correntinhas aqui. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz as 9 correntinhas, agora nós vamos fazer mais 3. 1, 2, 3, que vão contar como nosso primeiro ponto alto aqui. Então, vou dar uma laçada aqui na minha agulha, vou voltar 1, 2, 3, na quarta correntinha aqui, que é a nona que nós fizemos, eu vou fazer um ponto alto junto dessas 3 últimas. A peça vai ficar dessa forma, 3 correntinhas que formam um ponto alto, mais um ponto alto junto aqui. Novamente, vamos fazer ponto alto aqui na correntinha, ó. Venho aqui na alcinha da correntinha, laço meu fio, venho na alcinha, fecho 2, fecho mais 2. Vamos fazer pontos altos até chegar aqui na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, que é aquele primeiro nozinho que nós fizemos, dentro desse espacinho aqui, ó, se você abrir e puxar o seu fio, ele vai abrir como se fosse um anel mágico, tá vendo? Fica bem parecido. Então, dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer 7 pontos altos, tá? Todos no mesmo lugar. A peça vai dobrando assim mesmo, é normal, tá? Você volta e dobra ela ao contrário. Esse meu ponto aqui ficou muito frouxo, eu vou refazer. Tente sempre manter o tamanho padrão dos seus pontos, tá? Não deixa um mais frouxo, um mais apertado. Tenta sempre manter o padrão, que dessa forma o acabamento da sua peça fica bem mais bonito. Então, aqui já foram 2.
3, 4, 5, 6 e o último aqui, que é o 7º ponto. Então, 7 pontos altos aqui dentro desse espaço. Agora, nós vamos puxar bem firme, pode puxar ele todo aqui para poder fechar. E agora, nós vamos voltar fazendo pontos altos do outro lado das correntinhas. Vão ser pontos espelhados, tá vendo? Eu vou pegar aqui junto do outro lado da correntinha, o ponto vai ficar junto aqui, espelhado com o ponto alto ali do outro lado. Então, pontos altos até chegarmos lá na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, nós temos as 3 correntinhas iniciais e o primeiro ponto alto. Junto aqui no mesmo espaço, nós vamos fazer mais 4 pontos altos, tá? Para ficar um total de 6 aqui desse lado. Então, de um lado eu tenho 7 pontos altos, do outro lado eu vou ter 6, tá? Finalizados aqui os 4 pontos altos, nós vamos puxar o nosso fio e aí vamos fazer um acabamento aqui. Então, eu venho na alcinha aqui do ponto alto, tá vendo? Não é na correntinha. Na alcinha aqui do ponto alto, pego o meu fio e puxo, levando ele lá pra trás. Ajusto aqui a minha peça, vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa alcinha aqui. Vou voltar nesse espacinho aqui, nessa alcinha que eu levei ali pra trás. Passo a minha agulha, sempre segurando aqui, ó, pra não desmanchar, tá vendo? Vou passar a minha agulha aqui e seguro o fio pra ele não soltar. Laço meu fio ali atrás, trago ele aqui pra frente. Retiro, fico com essas 2 laçadinhas soltas. Vou pegar a laçadinha aqui de trás, dessa forma, ó, de trás pra frente, e vou girar ela, trazendo aqui pra frente. E aí, eu pego a laçadinha aqui da frente. Dou uma esticada, fecho, tenho um meio ponto alto simulado. Vamos fazer mais um meio ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, ficou um aumento de meio ponto alto. No próximo ponto, mais um aumento de meio ponto alto. Essa parte aqui vai ser com meio ponto alto, porque é a parte do calcanhar, então, ela vai ser menorzinha, tá? Vou fazer mais 2 meio pontos altos aqui, ó. 1 e 2 nos 2 pontos seguintes. Então, temos 2 aumentos de meio ponto alto e 2 meio pontos altos sozinhos. Agora, eu vou voltar fazendo ponto alto até chegar lá nos meus 7 pontos do espacinho lá da frente. Aqui, somente um ponto alto para cada pontinho da base. Chegando aqui nos aumentos, nós vamos fazer 7 aumentos de pontos altos, tá? Então, um aumento para cada um dos 7 pontos aqui, de ponto alto, tá? Ó, feitos os 7 aumentos, nós vamos seguir fazendo pontos altos até sobrarem 2 pontos para chegar ali na sequência de aumentos novamente. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos. 1,
2 e finalizo com 4 aumentos de meio ponto alto. Finalizado aqui, ó, a nossa solinha, a nossa base, né, já está pronta. Agora, nós vamos fazer o fechamento aqui e seguir para a subida do nosso sapatinho. Então, o fechamento vai ser da mesma forma da carreira anterior. Pego aqui a primeira alcinha, laço meu fio, levo ele ali para trás. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos, pegando somente nessa alcinha aqui de trás e essa alcinha aqui de dentro da peça. Então, aqui, ó, da onde eu fiz o meu fechamento, vou abrir aqui e pegar só uma alcinha e pego essa outra alcinha aqui por dentro da peça. Laço meu fio, trago ele aqui pra frente, dou uma esticadinha, fecho aqui a alcinha do fechamento da carreira e vou fechar o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, ó, venho aqui na alcinha de trás, a alcinha aqui de dentro. Fecho o ponto baixo. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a carreira aqui. Chegando aqui no final, ó, vou fazer o último ponto baixo, puxo o meu fio, corto aqui deixando uma pontinha, trago ele aqui pra frente, vou pegar a minha agulha de tapeceira e fazer o acabamento aqui. Então, passo meu fio na agulha, vou aqui na primeira alcinha, vou levar esse ponto um pouquinho pro lado, pra ele ficar mais retinho, e vou puxar esse fio, levando ele ali pra dentro da peça, tá vendo? Agora, eu vou voltar aqui no meio da alcinha desse último ponto baixo e embaixo ali, ó, atrás da alcinha ali de dentro do ponto. Ajusto pra formar aqui a alcinha, né, de simulação que fica igual às outras alcinhas. Agora, eu vou esconder esse fio aqui por dentro da peça. E aqui você pode fazer o acabamento da maneira que você preferir, ou dar um nozinho ou um pinguinho de cola. Eu tô utilizando aqui a Tec Bond número 3. Só um pinguinho, tá? Bem pouquinho, já é suficiente para poder prender esse fio. Esse outro fiozinho aqui da mesma forma. Corto bem rente ali. Ó. E assim fica a nossa peça por enquanto. Agora, nós vamos começar a subida aqui. Para dar um acabamento bem bonito na nossa peça, eu vou começar aqui fazendo uma carreira com a segunda cor. No caso aqui, eu estou utilizando a cor telha, tá? Vou começar aqui pela alcinha, que foi a alcinha simulada, tá? Faço aqui um primeiro ponto, já vou escondendo a pontinha de fio aqui atrás da minha peça e vou fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada pontinho da base. Aqui, ponto baixo, pegando as duas alcinhas, tá? Finalizando aqui, ó, a carreira de ponto baixo. Vou cortar o meu fio, fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz ali na carreira anterior. E aí, nós vamos começar as marcações para fazer essa partezinha aqui do calcanhar, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço o acabamento.
Finalizei aqui todos os acabamentos, então agora nós vamos começar a fazer aqui a subida do calcanhar. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, lembra que aqui no calcanhar tinham 2 meio pontos altos sozinhos? Eu vou começar a partir do primeiro ponto alto, antes desses meio pontos altos. Vamos precisar de 18 pontos no total aqui para o calcanhar. Então, eu vou pegar como base esse primeiro ponto alto, antes de iniciar a sequência de meio ponto alto, vou subir aqui e vou marcar. Vou marcar aqui com um pedacinho de fio mesmo, tá? Vamos contar 18 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos voltar aqui para ver se encaixa no mesmo ponto. Então, eu vou seguir reto aqui, ó, bate certinho, tá vendo? O primeiro ponto alto antes de iniciar a sequência de meio ponto alto. Venho com outro pedacinho de fio, encaixo aqui, ó, ajusto a minha peça e tá bem alinhadinho aqui a marcação do calcanhar. Então, nós vamos trabalhar nesses 18 pontos aqui. Vou pegar o meu fio, venho aqui nesse primeiro ponto que tá marcado, dou uma laçadinha, ó, antes de passar a agulha aqui nas alcinhas do ponto, tá? Dou uma laçadinha, agora eu venho com a agulha aqui no ponto e fecho o meu ponto. De início, vai ficar aparecendo um meio ponto alto, mas isso é para simular um ponto baixo, tá? Vou fazendo pontos baixos até chegar lá na outra marcação e já vou aqui, ó, escondendo esse fiozinho. Chegando aqui na outra marcação, faço o meu último ponto, retiro aqui, vou fazer uma correntinha, viro a minha peça e volto fazendo ponto baixo. Essa daqui é a nossa segunda carreira, nós teremos 3 carreiras aqui de pontos baixos, tá? Chegando aqui no final dessa carreira, ó. Essa laçadinha aqui de cima, que foi aquela laçadinha inicial que nós demos, você faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, vira a sua peça e vamos para a nossa última carreira de ponto baixo aqui. Faz o último ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, vira a peça, e aí nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 10 meio pontos altos, então, 1, 2, 3, 4, e finaliza com 4 pontos baixos novamente. Esses meio pontos altos que nós fizemos aqui, ele vai dar esse fechamento aqui, tá vendo, ó? Pro calcanhar do sapatinho, tá? Agora, nós vamos virar, ó, faz uma correntinha, vira a peça e vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui na nossa peça.
para fazer o acabamento. Finalizou os pontos baixíssimos, é só cortar o fio e puxar para poder arrematar ali e esconder esse fiozinho lá por dentro da peça. Então, eu vou passar aqui nessa alcinha, no cantinho do ponto, e vou esconder esse fio aqui atrás dos pontos aqui de dentro. Ó, finalizou o calcanharzinho. Agora, nós vamos iniciar a parte aqui da frente, tá? Para fazer a marcação aqui da parte da frente do nosso sapatinho, nós vamos contar a partir aqui do primeiro ponto, depois aqui do calcanhar, 8 pontos de cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marco aqui o 8º ponto, do outro lado da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marco aqui o 8º ponto. Agora, nós vamos começar aqui nos pontos do meio que sobraram, fazendo 6 pontos aqui, que é a quantidade de pontos que sobram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dou aqui a primeira laçada para poder fazer a alcinha ali do ponto baixo. E vou fazer os 6 pontos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, ó, já tô escondendo a pontinha do fio ali, tá? 5, 6. Fiz os 6 pontos, vou virar a minha agulha, vou virar o meu trabalho com o fio ficando na minha frente, tá vendo? Não precisa fazer correntinha de virada. Então, o seu trabalho tá aqui, você vai virar ele de forma que o fio passe aqui na frente do primeiro ponto, tá vendo? Esse primeiro ponto nós vamos pular e a partir do segundo aqui, vamos começar a fazer pontos baixos. Chegando aqui, ó, na alcinha lá do primeiro ponto baixo, você faz... Vou retirar aqui o meu primeiro marcador, e aí, nós vamos fazer mais 2 pontos aqui. Aqui pode puxar bem firme para não ficar o furo, tá? Fiz 1. Peraí, que a alcinha ficou muito pequena. Ó. 1, 2. Viro novamente de forma que o meu fio passe aqui na frente da primeira alcinha aqui do primeiro ponto. E nós vamos pular, e no segundo, nós vamos voltar fazendo ponto baixo. Chegando aqui do outro lado, novamente, vou retirar o meu marcador, vou andar mais 2 pontos, então, vou fazer mais 2 pontos aqui. 1,
2. Sempre que a gente vai fazendo mais 2 pontos, a peça vai dobrando e dando formato aqui da frente do sapatinho, tá? Viro a minha peça novamente, pulo o primeiro ponto, vou fazer pontos baixos em todas as alcinhas. Chegando aqui no final, vou fazer mais 2 pontos. Eu vou incluir mais 2 pontos aqui nessa carreira. Um, 2. Viro a peça novamente. Primeiro ponto eu pulo, a partir do segundo, volto, fazendo os pontos baixos nas alcinhas. Chegando aqui no final, vou incluir mais 2 pontos. 1, 2. Viro a minha peça, pulo o primeiro, volto novamente. Dessa forma, nós vamos repetir até sobrar os 2 últimos pontos aqui, tá? Ó, sobraram aqui 2 pontos de cá, 2 pontos de cá. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, nós vamos virar. Volta novamente, fazendo os pontos baixos, pulando aqui o primeiro. Farei aqui os 2 pontos, 1 e 2. E aqui, nessa mesma carreira aqui da sequência, que é a segunda carreira, aqui da onde tivemos a troca de cor, nós vamos aqui na alcinha de trás, aqui do ponto, ó, a primeira alcinha, na segunda alcinha do ponto, faz um ponto baixo e no próximo da mesma forma. Faz um ponto baixo. Vira a sua peça e você vai pular 1, 2 pontos. A partir do terceiro, você volta a fazer os pontos baixos. Dessa forma, a parte da frente vai ficar presinha aqui com o calcanhar, tá? Aqui do outro lado, da mesma forma. Faço os 2 pontos, os 2 últimos pontos. Venho aqui na segunda alcinha, ó. Faço um ponto baixo, no próximo, da mesma forma, na segunda alcinha, faço um ponto baixo. Viro, vou pular 1, 2 pontos, no terceiro, eu começo novamente a sequência de pontos baixos.
Finalizo aqui, ajustando, ó. Agora, nós vamos virar a nossa peça e fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá? Finalizou, vou puxar aqui o meu fio. Vou cortar aqui e já vou esconder essa pontinha de fio aqui. Nós vamos fazer um acabamento de pontos baixíssimos aqui. Aqui, para fazer o acabamento agora, nós vamos ajeitar a peça aqui. Ajusta bem certinho para não ter perigo de ficar torto, ó. Para ficar bem assim, bem certinho. Você vai escolher qual lado aí você prefere iniciar e vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, na alcinha, antes da alcinha aqui do ponto baixo, que é onde inicia essa carreira, na alcinha de baixo, só para poder prender o fio, vou passar aqui e vou passar aqui na alcinha de trás, aqui por dentro da peça. Laço meu fio, trago aqui pra frente. E aí, aqui eu pego a primeira alcinha do ponto e a primeira alcinha aqui de cima, ó. Tá vendo que é a alcinha do último ponto baixíssimo do calcanhar. Puxo, fecho um ponto baixíssimo, pra fechar dessa forma aqui. E aí, eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimos na minha peça. Aqui na primeira alcinha do ponto, vou prender aqui com a primeira alcinha do ponto baixíssimo ali do calcanhar. Puxo o meu fio. Vou cortar. Vou voltar com a minha agulha aqui, ó, no fiozinho aqui de baixo. Pra poder prender esse fio lá por dentro. Agora, é só ajustar aqui e esconder esse fio e a outra pontinha lá do outro lado também. Com todos os acabamentos feitos, agora é só vir aqui, ajustar a sua peça, deixar ela bem retinha, bem certinha.
está pronto o seu sapatinho. Olha que coisa mais fofa que fica esse sapatinho. Ele é bem econômico, bem rapidinho de fazer. Aí você vai fazer os 2 parzinhos, tá? Ó. Muito cuidado com a tensão do ponto, tá vendo? Ó, eu acho que esse daqui ficou um pouquinho maiorzinho, acredito que pela tensão do ponto, tá? Então, na hora de fazer, a gente tem que ficar bem atento com a tensão do ponto. Então, esse é o resultado da nossa peça. E essa é a nossa aula, espero muito que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fischer trouxer um vídeo novo, você será avisada e estará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer traz aqui no canal para você. Já deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda no alcance. Então, quanto mais likes, mais pessoas são alcançadas e vão receber esse vídeo, vão poder também aproveitar essa aula, tá bom? Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, @FischerFios e @SoulariCristina e mostrar que você reproduziu uma peça que você aprendeu aqui no canal, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Um beijão e até a próxima!